Espera aí. Não. Bom, gente, a sessão do Congresso está rolando até agora, mas eu saí para receber a Marina Silva aqui. Não consegui falar com a Marina hoje, porque eu fiquei o dia inteiro no Congresso, mas a gente tem muita coisa para conversar. Deixa eu ver se a Marina entra aqui. Marina, está aqui. A todas e todos que acompanham aqui a gente. Ei, querida, tudo bom? Como é que você está? Coisa boa te ver. Estamos aqui na batalha. Vi que você passou o dia no Congresso. Nossa Senhora, Marina, eu nunca trabalhei tanto na minha vida, que loucura, né? Às vezes são 10 horas, 12 horas de sessão. É um negócio... É insano, né? É insano. É um negócio e você fica aqui, a ideia de que você está em casa, mas aí é como se não tivesse limite, né? É como se você pudesse ficar e é muito cansativo. E aí, ao mesmo tempo, são 2 ou 3 aparelhos, é terrível. Mas como é que você está nesse período difícil? De saúde estou bem, mas muito preocupado com tudo que está acontecendo. E é um momento muito difícil, né, para todo mundo. Muitas mortes, muitas pessoas contaminadas, muito desemprego, uma expectativa difícil pela frente, então... Exatamente. É muito impressionante, né? A gente imaginar que a gente está com mais de 40... Eu não vi os últimos números, né? Mas estava quase 46 mil brasileiros mortos, já deve ter passado de 46 mil brasileiros mortos. E não sei se você viu, mas isso me impressionou muito, nas últimas 24 horas, de ontem para hoje, né? 34 mil brasileiros pegaram o coronavírus, num único dia. Foi o recorde de contaminação. É uma exponencialização assustadora e num contexto em que o isolamento social está diminuindo cada vez mais e a sensação que a gente tem é que há uma perda de controle, né? Porque como não tem um comando geral por parte do Ministério da Saúde, essa tem nem ministro, né? Desagregou o que os governadores vinham tentando fazer. Essa desagregação foi fazendo um efeito cascata e agora as pessoas parecem que não conseguem mais obedecer aos comandos. E isso está tendo as consequências que a gente está vendo nesse nível altíssimo de contaminação e num ambiente ainda de subnotificação, tanto de dos que estão infectados, quanto das pessoas que foram a óbito. O número de subnotificação tem a ver com a ausência de testagem, né? Isso. O que é muito grave nesse momento. A gente está contrariando, é muito impressionante, né? Assim, porque esse vírus surge na China, ele se espalha pelo mundo inteiro e ele chega muito depois no Brasil. A gente teve tempo, né, Marina, para aprender com os erros dos outros, a gente teve tempo para entender melhor o que a gente tinha que fazer. Mas é muito triste, é muito impressionante que no meio da maior crise sanitária da nossa história, a gente tenha que lidar ainda com problemas de crise da democracia, de investigação sobre crime contra a democracia, né, de atos fascistas. Um ministro do meio ambiente que fala, aproveita isso para passar uma boiada, eu queria te ouvir falando sobre isso, você que já teve no ministério. Se a gente estivesse cuidando só da saúde, já seria um problema enorme, né? E a gente não consegue. E uma coisa que eu falei hoje, até com algumas pessoas do Congresso, mas também do Judiciário, o discurso do Bolsonaro ele é um discurso que ele vai invertendo as coisas, né? Ele vai invertendo. E eu prestei muita atenção, eu fui recuperar alguns discursos dele para tentar entender. Depois eu queria te falar de uma pesquisa da Esther Solano, eu vou te mandar assim que acabar, que é muito interessante. Ela pesquisa o eleitor do Bolsonaro. É muito, muito importante isso, né? A gente precisa se preocupar com quem ainda acredita nele. 30% é muito brasileiro ali, né? Não dá para a gente abandonar isso. E aí tem uma coisa curiosa na inversão do discurso do Bolsonaro, que ele diz assim, eu quero governar e não estão deixando, né? Eu quero mais liberdade e não estão deixando, alguém que defende a censura, né?
Ele vai invertendo esse papel. E aí eu fico perguntando assim, quem é que está proibindo o Bolsonaro de ter um ministro da Saúde nesse momento? É o único país do mundo que não tem ministro da Saúde. Tem alguém, Marina, que está proibindo o Bolsonaro de ter ministro da Saúde para fazer um planejamento, para que a gente tenha acesso a teste, para que a gente tenha acesso a respirador, para que seja coordenada uma ação com prefeitos e governadores? Não tem ninguém proibindo o Bolsonaro de ter ministro, né? Pelo contrário. Como é que você está vendo a postura do presidente diante da maior crise sanitária que a gente tem? Bem, primeiro, bom estar aqui conversando com você, Freixo, e com as pessoas que te acompanham. Obrigada por esse convite. Eu que agradeço. É um momento muito difícil, porque o Brasil, ele tem uma situação particular no mundo inteiro. É o único país que está combinando 3 crises ao mesmo tempo. Nós temos a grave crise de saúde pública, que é difícil de ser tratada e manejada por todo mundo, em todo o mundo. Mas, além da crise de saúde pública, nós temos a crise econômica e social, a perspectiva de que a gente pode encolher entre 6% nas perspectivas oficiais a 10% do nosso PIB. Podemos aumentar para mais de 48 milhões de brasileiros que ficarão em situação de pobreza. E temos a crise econômica e social e uma crise política e institucional. Então, é a combinação de 3 crises em um momento que já, como disse você, né, seria muito difícil lidar com a crise de saúde pública. E, pasme, boa parte dos problemas que estão sendo agravados na saúde é pela ação do próprio governo, boa parte dos problemas que estão sendo agravados na economia e nos problemas sociais é por incompetência e por inação do próprio governo, e a crise política e institucional é fabricada deliberadamente pelo governo. Então, o Brasil hoje é motivo de preocupação no mundo inteiro pelo que está acontecendo aqui. E o presidente, ele faz um discurso que é lançar confusão. Ele trabalha com a desinformação, né? É uma desorganização planejada. Ele aposta nessa confusão. A confusão é exatamente essa lógica do discurso. Você faz a análise do discurso do Bolsonaro, né? É exatamente um discurso para confundir as pessoas. Exatamente. Né? Ele reclama, como você disse, por democracia, mas, na verdade, ele defende ditadura. Ele diz que as pessoas têm que defender a liberdade, oferecendo a forma mais violenta, né, que existe, que é todo mundo armado para poder defender a liberdade. Quer dizer, é o tempo todo um poço de contradições que são difíceis de manejar dentro de uma lógica do discurso político que tem alguma coerência interna e coerência externa. Então, o Bolsonaro, ele aposta no caos. Mas não é só o caos econômico, social, ambiental, de saúde pública. Ele trabalha também com o caos das relações, dos significados, das significações. E quando você, né, deixa turvo o significado e a significação, você já não tem como ter um sujeito político gregário, que sabe olhar para as coisas e fazer uma distinção. Ele aposta nessa zona cinzenta, o que torna mais difícil ainda a situação do Brasil, principalmente dos brasileiros. Eu participei recentemente de uma reunião promovida pela Rainforest e Aliança pelo Clima, junto com membros do Parlamento Europeu, e a preocupação com o Brasil é muito grande. Não, acho que você toca em pontos que são fundamentais e que bom que você aceitou o convite. É tão bom. Você sabe o quanto eu gosto de você, como todo mundo aqui em casa. Adoro você, a gente é amigo há tanto tempo. E é muito bom sempre te ouvir, porque você tem uma coerência de vida, né, Marina? Você tem uma coerência de vida e você fala com uma tranquilidade da convicção, né? Eu nunca te vi alterar o tom da voz, mas sempre te vi falar com firmeza, o que já diz muito sobre você, né? Nunca precisou... Você também consegue ter firmeza, mas com leveza. E exatamente. precisa disso, né?
Exato. Não, e a política precisa disso, né? A política, nesse momento, eu tenho conversado muito com vários setores. O Haddad hoje me ligou, que é uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa serena, eu gosto muito do Dino. Enfim, são lideranças, né, que estão... uma live ótima com o Dino, o Ciro Gomes, foi bem interessante. Eu vi, assisti. É muito bacana. O Dino é muito preparado, né? O Dino é muito, muito tranquilo, assim. Ele estava me contando umas coisas curiosíssimas, que ele estava falando para mim o seguinte: olha, eu não tenho como comprar, olha que loucura que é esse país, né? Eu vou até cometer essa inconfidência aqui, dizer que ele me falou, acho que não tem problema. Ele falou: olha, eu não posso comprar um respirador aqui no Maranhão, porque quando surge, olha que loucura isso, porque quando surge a crise, olha onde esse país foi parar. Quando surge a crise, o respirador estava me cobrando 180, né? Então, cada um, então não podia comprar, porque estava superfaturado, e você não tinha por um outro valor. Nós conseguimos, e o Dino realmente conseguiu fazer um trabalho de isolamento, com todas as dificuldades, com valorização dos profissionais de saúde. Ele reduziu, hoje ele estava com uma capacidade de ocupação dos hospitais públicos de menos de 40%, que é ótimo, que é bom, sinal que ele consegue atender as pessoas. Mas hoje estava 90 cada respirador. Aí ele falou: olha, eu pensei em comprar, mas se eu comprar, o Ministério Público e a Polícia Federal vão me acusar de corrupção, porque o preço de mercado é 30. Só que por 30 eu não acho. Se eu for comprar em 90, por 90, o que seria importante para atender as pessoas, eu vou responder por ser corrupto. E eu não sou. Isso é um lugar que esse país foi parar, que é insano, né, Marina? Assim, a gente precisava repactuar esse país inteiro. Só que nesse momento, porque o momento da pandemia poderia ser um momento para nós pararmos e falarmos: ó, temos as nossas diferenças, mas agora é uma hora da gente cuidar das pessoas, cuidar das famílias. Essa é uma pandemia que atinge os mais pobres, né? Porque o Brasil é um país muito desigual. Você conhece essa desigualdade muito de perto, você conhece a desigualdade na sua história, e essa desigualdade é o que mais vai matar na pandemia. É o que mais vai matar na pandemia. Nós sabemos como ela chega, mas nós sabemos para onde ela vai. A gente fala em isolamento, mas quem não tem saneamento básico, quem não tem, que aliás é um problema ambiental, quem não tem água potável, quem mora com um monte de gente dentro da mesma casa, como é que você faz isolamento? E sem isolamento há um número muito grande de pessoas contaminadas e não tem como atender, as pessoas morrem. E nesse momento, o presidente está disputando com o governador e prefeito para ver quem vai ficar com a culpa. Não era hora disso, né? Que o isolamento, na verdade, ele precisa ser financiado. Claro. Ele precisa ser financiado. Não é? Hoje nós temos 3 agendas que são estratégicas. A agenda, não é, de suporte às pessoas, de cuidado com a vida das pessoas, coisa que esse governo não fez. Já estamos há um mês sem o ministro da Saúde. Nós temos um governo em que o próprio Departamento de Saúde dos Estados Unidos declara que a cloroquina não deve ser usada. E aqui estamos liberando o protocolo para mulheres grávidas e para crianças. É inacreditável. Então, nós precisamos dar suporte às pessoas para que o sistema de saúde possa atendê-las com dignidade. E temos que dar o atendimento às pessoas e às pequenas e médias empresas para que a nossa situação social não leve as pessoas a ser obrigadas a trocar a vida por um prato de comida. É isso que está acontecendo no país inteiro. No mundo inteiro, né? Na Espanha, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Inglaterra, em todo canto, né? Está sendo financiado o isolamento social. Aí as pessoas dizem: não, mas você está comparando o Brasil com os países ricos? Não precisa ser com os países ricos. Vamos aqui para a nossa vizinha Argentina, que de imediato foi feita uma lei, um decreto, me parece, para que não houvesse demissões e assegurar às pessoas o suporte para que elas pudessem ficar em casa, correto? Então, nós estamos nos comparando com a vizinha Argentina. O governo ele fez exatamente o contrário. Ele não desagrega a ação da saúde pública, ele não dá suporte às pessoas da forma como é necessário. As pequenas empresas não precisam de crédito pelo sistema bancário convencional que atende à lógica do mercado financeiro. Elas precisam do acesso a crédito a fundo perdido mesmo, colocado pelo BNDES, pela Caixa Econômica, pelo Banco do Brasil, numa outra lógica. E por que isso é importante, Freixo? É porque
a economia ela não é feita só pelos gigantes que produzem bilhões e bilhões das receitas de um país. Se não tiver um processo de vascularização da economia com os pequenos e médios negócios, ela também não gira. É por isso que o Trump está colocando dinheiro na conta das pessoas para que eles continuem aquecendo o mercado interno, ajudando as pequenas empresas, porque não adianta o grande, poderoso fabricante de refrigerante se não tem a padaria da esquina, se não tem o boteco da esquina que está vendendo. Se todos forem à falência, nós vamos levar o Brasil, não é, a uma situação que não é só de recessão, de encolhimento, é um processo de depressão mesmo, de desagregação de toda a economia. E isso é muito mais difícil de resolver. Então, socorro às pessoas em relação à sua vida, atendimento às pequenas e médias empresas e a defesa da nossa democracia. São 3 agendas que não podem ser separadas. E, para isso, vai precisar da gente, como eu costumo dizer, né? A gente tem que olhar de baixo para cima, não é? Talvez eu estudei muito a história de São Francisco, eu gosto muito dessa ideia de olhar de baixo para cima para ver o que está acima de nós. Porque quando você olha de cima para baixo, você não consegue ver o que está acima de você. E acima dos nossos partidos, acima das nossas vaidades, está o sofrimento de quem já perdeu mais de 46 mil entes queridos. Nós temos o sofrimento de quem tem pessoas contaminadas, que estamos chegando a 1 milhão, e é muito mais do que isso. Que perderam seus empregos, que perderam a sua ocupação, seja de vender o milho cozido na esquina, a pipoca, o pano de prato, todas essas pessoas que viviam da informalidade, não é? Então, acima de nós está a nossa democracia. E é isso que deve juntar, na minha opinião, todos os democratas. Né? Os democratas da esquerda, do centro e até mesmo da direita, que defendem a democracia. Nesse momento, todos os democratas devem se perfilar contra a tentativa autoritária do Bolsonaro, que está destruindo o Brasil e a vida dos brasileiros. É isso aí, que bom te ouvir falar isso, Marina. Bom, eu não tinha a menor dúvida disso, a gente se conhece muito. Você sabe que uma vez, eu conversando com o Leonardo Boff, que eu sei que é uma pessoa que você também adora, e eu tenho um carinho muito grande pelo Boff e pela Márcia. De vez em quando eu vou na casa deles e passo o dia na casa deles, e é uma delícia, né? É muita sabedoria ali, muita humanidade acumulada, né? E aí, uma vez conversando, ele falou o seguinte... Marcelo, ele me chama de Marcelo, a gente tem que saber a diferença da caridade para a solidariedade. E eu lembrei muito de você agora falando, né, de São Francisco. Ele falando o seguinte, a caridade, ela é válida, mas ela é de cima para baixo. Ela é vertical. A solidariedade, não. A solidariedade, ela é horizontal. Tem essa diferença. As duas coisas são válidas, mas a solidariedade nos leva além. Porque a solidariedade você olha como um igual, você se coloca no lugar. E nesse momento, Mariana, é o que a gente tem que fazer. A gente precisa olhar para esse país entendendo que qualquer diferença é muito menor do que o desafio que está pela frente. Porque a gente tem a maior crise política da nossa história recente com a maior crise sanitária somadas. Por isso, a gente não pode, inclusive, separar a ideia de uma crise econômica de uma crise de saúde. Porque isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem, isso é mais uma asneira dita pelo presidente. Né? Ah, não, eu estou preocupado com a economia, porque agora vão morrer alguns. Vão morrer alguns já é algo que um presidente jamais poderia dizer. Né? Porque a vida de cada um importa. Né? Essa não é uma frase que você possa dizer. Né? A gente tem que evitar a morte de cada um. Né? Lutar por todos. Agora, não tem sentido. Então, quando você fala o seguinte... A bolsa emergencial, né? O pagamento do valor emergencial, que eles queriam que fosse R$200, a renda básica. E nós conseguimos jogar para 500, depois botaram para 600. Essa medida da renda básica de R$600, ela é uma medida econômica ou é uma medida sanitária? Ela é as duas coisas. Ela é sanitária e ela é econômica. Porque ela é econômica porque ela permite que, ao você receber, você compre alguma coisa, você aquece o mercado local, você não permite que aquele mercado vá fechar, você faz o dinheiro circular. E é sanitário porque você permite com esse dinheiro que a pessoa possa ficar em casa, não tenha que sair.
Então, ela é as duas coisas, não existe essa separação, né? Ajudar o pequeno e médio empresário é muito importante, você está coberta de razão, porque, na verdade, é quem gera emprego. Claro. É quem gera emprego. Aí você escuta o Paulo Guedes falar naquela reunião ministerial, que eu tenho certeza que você nunca participou de nada parecido, né? E que eu não sei nem qual o adjetivo que eu uso para aquele troço, né? Ele dizendo que tem que investir só nos grandes. O Paulo Guedes não conhece o povo, Marina. O Paulo Guedes não conhece o povo. Ele não sabe que na porta das favelas, às 5h30 da manhã, passa uma multidão de gente para trabalhar, né? Com a sua marmita cheia, com o seu dia inteiro, né? Com preocupação de onde deixa seus filhos. Ele não conhece esse povo, ele não conhece o suor sagrado do trabalhador. Então é um governo que tem uma distância muito profunda da realidade dos brasileiros, né? E ele hoje, Freixo, ele é um ministro sem função, para ser sincera. O Guedes, ele é um ministro sem função, porque ele tinha aquela cartilha dele neoliberal, né? E no começo da pandemia, quando se falava sobre o problema, que o Brasil tinha que se preparar, olhar o que estava acontecendo fora do Brasil, ele repetia um mantra dele, que era que a melhor forma era fazer as reformas. Não entende absolutamente de nada do que estava acontecendo, né? Parece, com todo respeito pelos guias turísticos populares, aquelas que decora o roteiro, e quando você faz uma pergunta fora do roteiro, aí tem que voltar para o começo. Então, o Guedes é exatamente uma pessoa que hoje não tem função, porque o governo não tem um plano de voo para a pandemia, não tem um plano de voo para a economia e quer cortar a todo custo as asas da democracia. Então, esse é um governo que tem um ministro da Fazenda que hoje não tem uma função, não, enfim, ele fica falando que vai fazer alguma coisa para frente como se fosse um videogame que pode mudar de fase, pular de fase. Exatamente. Não tem como pular de fase. A fase vivendo. E, ainda como se não bastasse, né, nós não temos um ministro da Saúde, temos um ministro do Meio Ambiente que conspira contra o meio ambiente, temos uma ministra de Direitos Humanos que reclama, não é, dos direitos humanos. Os quilombolas estão se reproduzindo demais, e numa reunião onde a gente já tinha mais de 40 mil pessoas contaminadas, não é, 2.924 mortos, o ministro da Fazenda não estava pensando um plano para como socorrer médias e pequenas empresas e as pessoas, como o Brasil fazia essa travessia. Estava discutindo como é que liberava o cassino no Brasil para que os jogadores de ultra luxo pudessem, inclusive, chamar os brasileiros, que não era lugar para entrar brasileirinho, não. Ou seja, né, nós temos um governo que não tem empatia, não tem solidariedade e, principalmente, não tem respeito e não tem responsabilidade. Não tem altura para pilotar digamos assim, uma nave diante dessa tempestade que o mundo e o Brasil estão vivendo. Você sabe, Marina, que você tocou em alguns pontos, eu tenho um monte de coisa para te perguntar. A gente vive um mundo muito desigual, né? O Brasil é o 9º país mais desigual do mundo. Já era antes da pandemia, não é a pandemia que está fazendo desigual, mas a pandemia, diante da desigualdade, mata muito mais os mais pobres. São 5 vezes mais negros mortos na pandemia do que brancos. Isso diz muito do Brasil. Isso diz muito. Quando o mundo inteiro está se levantando contra o racismo. É a grande bandeira do mundo hoje, as grandes, enfim, muito marcado pelo que aconteceu nos Estados Unidos com Floyd, mas não somente. Né? Se o mundo inteiro reage, é porque o mundo inteiro já sentia, o mundo inteiro entende, o mundo inteiro se identifica. Aqui não é diferente. A quantidade de jovens negros mortos pelo Estado nesse momento, né, de operações desastrosas por parte da polícia. Aconteceu com o João Pedro, né? Com o João Pedro, com o Guilherme, com o João... Enfim, a gente pode aqui... Então, assim, é muito impressionante. Nesse momento, você tem uma pandemia que está matando um número muito maior de negros. Ou seja, nós temos uma desigualdade que mata, que sempre matou e que está matando mais na pandemia. O que nós não podemos admitir é que, por conta de um governo que não tem dignidade para o cargo, não tem dignidade para a sua função histórica, o que acontece ali? Né? Acabei de receber aqui 1.200 mortos de ontem para hoje pelo coronavírus. Né? Acabei de receber aqui essa informação.
E a gente não tem presidente, né? Não tem um presidente capaz de entender, né, de dar recado, de conversar com o povo sobre isso. Agora, o que a gente não pode... Freixo, que isso me toca muito, sem querer interromper seu raciocínio. Não, imagino. Porque a gente pensar que durante todo dia a gente tem uma média de quase 1.000 pessoas que estão morrendo, que seus parentes não podem sepultar essas pessoas. Exatamente. Que essas pessoas morreram e não tinha sequer alguém da sua família ali do lado segurando a sua mão. Isso é uma dor, né? Isso é muito triste, sabe? E eu vivi essa experiência, porque a minha mãe morreu na década de 70, quando teve um surto de meningite, né? E esse surto de meningite coincidiu no lugar que a gente morava com um surto de malária e sarampo, que ceifou a vida de várias pessoas da minha família, 2 irmãs, 15 dias de uma para outra, né? Minha irmã Rosilene tinha 6 meses, minha irmã Aurilene tinha 1 ano e 6 meses, morreram 15 dias de uma para outra com sarampo e malária. Meu tio, que foi muito importante na minha vida, o Mateiro, morreu também. Meu primo de Jesus morreu também. E minhas 2 irmãs e minha mãe pegaram meningite. E naquela época o governo militar tentou esconder o surto de meningite. Sim. Mas, claro, depois teve que tomar as medidas. E eu me lembro, quando a minha mãe foi para o hospital em Rio Branco, ela morreu não clinicamente pela meningite, mas pelo aneurisma que estourou na cabeça dela, porque quando foram fazer a punção, né, para fazer o exame, ela veio a óbito. E ninguém deixou a gente ver mais a nossa mãe. Eu tinha 14 anos, ela foi sepultada pelo próprio hospital, foi muito difícil. Meu pai entrou em depressão, minha irmã mais velha entrou em depressão, e a situação foi tão dramática que eles foram na nossa casinha, lá no meio do seringal, queimar a nossa casinha, nossas coisas, porque era essa recomendação, tinha situação de meningite. Então, quando eu ouço que morreram 1.000 pessoas, a gente tem que olhar para o contexto dessas famílias, dessas pessoas, desses médicos, e ver o próprio presidente da República sem nenhuma atitude de respeito, de solidariedade, de cuidado. É terrível uma coisa dessa. Então, o Brasil, eu não sei como é, que ainda tem 30% de pessoas que não conseguem perceber a atrocidade que é o que está acontecendo com o Brasil. O chefe da nossa nação é uma pessoa que é indiferente ao sofrimento mais radical, que é a morte. Sim, que é a morte. É muito impressionante. Marina, a sua história é uma história tão marcante. Você fala, sempre que eu te escuto falar da sua história, é uma coisa que é tão autêntica, que é tão verdadeira, e o quanto você foi capaz de, com uma história de tanto sacrifício, mas de tanta beleza, né, transformar a sua história numa grande lição para você e para quem te escuta, para quem te conhece, e transformar isso em ação. Porque não é fácil, não é simples, né? O que você viveu, o que você sentiu, te deu uma identidade de povo, de conhecimento sobre esse país, de capacidade de falar sobre esse país, né, vindo de onde você vem, que isso merece um respeito, mas isso merece um respeito de todos nós, que é muito profundo, né? É muito... Não, imagina, mas eu que tenho que te pedir obrigado 3 vezes por dia. Mas é um negócio assim, muito impressionante, porque a gente não pode fazer, nesse período da pandemia, essa desigualdade que você narra através da narrativa, através da sua vida, falando da sua vida, ser maior. Porque que mundo... A Laura Carvalho, que é uma economista que também gosta muito de você, enfim, que você conhece, ela falou uma coisa muito importante, dizendo o seguinte: olha, qual é o mundo que vai existir depois da pandemia? Sei lá quando é esse depois, mas qual é o mundo que vai existir depois da pandemia? Ele não é um mundo que vai vir dos nossos desejos, ele não é um mundo que vai vir do nosso sonho, ele é um mundo que vai vir daquilo que nós vamos fazer durante a pandemia. Se durante a pandemia nós não enfrentarmos o desemprego, nós não protegermos a cultura, nós não protegemos o meio ambiente, nós não protegermos o trabalhador, a pequena e média empresa, se nós não tomarmos as atitudes corretas
Durante a pandemia, o pós-pandemia vai ser um Brasil mais desigual, vai ser um Brasil com mais dor, vai ser um Brasil com mais sofrimento, vai ser um Brasil com mais dificuldade no SUS, vai ser uma dificuldade maior dos artistas. Por que eu estou falando da cultura? Porque a cultura vai nos ajudar a recuperar a economia. A cultura tem retorno, né? Isso o mundo inteiro já entendeu. O mundo inteiro não, vamos proteger aqui a cultura, porque a cultura é instrumento de mediação e a cultura é um lugar que você investe, é importante, tem identidade e traz retorno para esse país. Então a cultura tem estratégia. Vamos investir no pequeno e médio empresário. Né? Vamos enfrentar, vamos combater as grandes riquezas, as grandes fortunas. Né? Vamos diminuir a desigualdade. Quais são as medidas para diminuir? Ou é agora ou não é nunca. Esse Brasil sempre conviveu com a desigualdade muito estrutural. É a hora de enfrentar a desigualdade. Isso não é vingança. Isso não é vingança, isso é justiça. É disso que a gente está falando. Né? E a sua história é a gente não pode ter a ampliação da desigualdade. E aí eu queria te falar uma coisa, assim, e queria te perguntar. Você fala o seguinte, olha, tem um caos nas relações humanas. O Bolsonaro, no momento que a gente tinha que estar falando em como é que a gente consegue respirador, como é que a gente consegue teste, como é que a gente consegue ampliar leitos? Como é que a gente faz as pessoas do Brasil mais profundo terem acesso à saúde? Né? Como é que a gente faz isso? Nesse momento, não. O presidente não se manifesta sobre isso. Ele está falando em guerra civil, ele está liberando armamento, ele está tirando o controle das munições e falando que um povo livre é um povo que se arma. No momento da pandemia, criando um ambiente de agressão entre as pessoas, criando um ambiente de intolerância. Se nesse momento a gente tinha que estar, né, como eu lembrei do Boff, aumentando a nossa capacidade de solidariedade, a gente está aumentando a nossa capacidade de ódio, de enfrentamento, de conflito. Teve uma manifestação no Rio, aqui do Rio de Paz, que colocou cruzes, não sei se você viu isso, na praia de Copacabana, e tinha um pai que tinha enterrado um filho de 25 anos. Um grupo bolsonarista chegou e começou a chutar as cruzes. Veja eu vi aquela imagem, terrível aquilo. Isso é o que você está dizendo. E o pai voltava a cravar as cruzes, dizendo, meu filho morreu. Tinha que estar todo mundo do lado desse pai, enterrando cruzes, e assim, como é que a gente faz para, né, mudar isso? Mas não. Quer dizer, é este discurso de ódio do Bolsonaro que está gerando isso, né? Você falou da arte, né, que é uma parte importante da nossa economia, da economia criativa, que gera tantos empregos para as pessoas, e nesses momentos difíceis, a arte ela cumpre um papel também de nos ajudar a simbolizar a dor, de nos ajudar a fazer o luto, de nos ajudar a sublimar determinadas situações. É por isso que ela não pode ser tratada como se fosse algo menor, que você pode deixar no lado, ou que você pode controlar e estimular apenas um tipo de arte. Porque a forma de simbolizar, de significar através da arte, ela é múltipla e singular, porque somos muitos sujeitos singulares. Se você diz, não, a partir de agora só esse tipo aqui é que vai ser estimulado, você está dizendo que nós estamos deixando de fazer arte, porque a arte é um processo criativo, produtivo, livre. Então, a falta de compreensão e cultivo desse governo para lidar com as diferentes dimensões da condição humana é algo que coloca o Brasil já numa situação de estar ali na linha tênue do que é uma democracia ocidental, do ponto de vista da lógica, do discurso e da prática desse governo. Quando você está pensando a solidariedade, a gente vê a solidariedade brotando entre a iniciativa das pessoas, de comunidade, de diferentes setores, que vai da ciência, que tenta desenvolver um equipamento, pesquisadores que cesta básica. Exatamente, debruçados, buscando uma resposta, médicos que estão dentro, fazendo formas de criar uma conexão entre os doentes isolados com seus familiares lá fora. São muitos os bons exemplos. E é uma pena que esses bons exemplos, eles não conseguem vir de cima. É por isso que, nesse momento, como você disse, independente das nossas diferenças políticas, nós temos que valorizar o papel das instituições que estão, sim, surgindo contra essa barbárie institucional. Exatamente.
né? O Supremo com o seu papel, o Tribunal de Contas com o seu papel, o Congresso, o trabalho que vocês estão fazendo, com o papel que tem o Congresso representando a sociedade brasileira, e as iniciativas autorais que estão surgindo no Brasil inteiro, esses movimentos que estão surgindo, juntos, o Basta, o mais de 70%, enfim, Direito Já, tantos outros que estão proliferando. Tudo é importante nesse momento. São importantes, eles devem ser vistos como uma água boa, sabe, que nasce da nascente, para que a gente possa ir desintoxicando esse ambiente político, aonde a vaidade, aonde a cultura da lacração, sabe? Política não é lugar para se lacrar. Política é lugar para se pensar. Não é lugar para ter ódio, né? Não é lugar para ter ódio. Não é lugar para ter ódio. Não é. Marina, você é uma pessoa que tem um respeito muito grande pela democracia, né? Eu te conheço bem. A gente, quando faz essa crítica e faz esse debate aqui sobre Bolsonaro, em nenhum momento a gente está desrespeitando o resultado da eleição. Não é isso. Não é isso. Agora, uma pessoa, quando ganha a eleição, ela tem uma Constituição para cumprir. Né? Uma pessoa que ganha uma eleição não se torna dono da democracia, dono do país. Não faz o que quiser porque ganhou. Porque as pessoas falam assim, deixa ele governar, respeite o resultado das urnas. Eu estou respeitando o resultado das urnas. Eu acho que ele ganhou a eleição. Eu acho que é um acidente, mas ele ganhou a eleição. E eu vou respeitar. Agora, ele tem que respeitar a Constituição. A Constituição define uma separação de 3 poderes. Ele não pode dizer que vai fechar o Congresso. Ele não pode dizer que vai fechar o Supremo. Ele não pode dizer que vai ter intervenção militar. Ah, mas ele não disse, mas ele foi num ato que dizia isso, e foi várias vezes. Ele legitimou um ato antidemocrático. Dizer que o Supremo está exacerbando o seu poder, que o Alexandre de Moraes agiu errado, Marina? Claro que não. Então, liberdade de expressão. Peraí, vamos lá. Você e eu defendemos a liberdade de expressão sempre. Imagina, nossa identidade com a cultura, né? Nossa identidade com os nossos amigos comuns. Quem somos nós com a imprensa, com a liberdade de imprensa? Nós sempre tivemos do lado da liberdade de expressão. Mas dizer que tem que estuprar filha de ministro do Supremo, isso não é uma opinião. Isso não é liberdade de expressão. Dizer que tem que tacar fogo em deputado que vota uma coisa ou outra, isso não é liberdade de expressão. Isso é ódio e crime. Vamos separar uma coisa da outra. Né? Eu tenho muita preocupação com isso, porque, enfim, eu tenho uma visão muito crítica do que acontece na Venezuela, com uma crise humanitária sem precedente. E eu costumo dizer que o que acontece, o que o Bolsonaro quer fazer aqui pela extrema-direita, é o que acontece lá com o rótulo de esquerda. Não é? Porque a esquerda democrática jamais faria aquilo que foi feito e está sendo feito na Venezuela. Uma mistura de polícia com paramilitares, com aliciamento, com salários exorbitantes para se perpetuar no poder. Não é? O Brasil, um país com mais de 200 milhões de habitantes, que era a 8ª economia do mundo, que tem um papel estratégico na América Latina e no mundo, certo? Não pode, em hipótese alguma, permitir. E é por isso, não é, que essa não permissão vem na forma do pedido de impeachment, vem no processo que está sendo relatado pelo ministro Celso de Mello, vem pelo processo que está no TSE e que eu fui, inclusive, uma das proponentes desse pedido de cassação. O Guilherme foi proponente de um outro, porque a forma como se ganha determina a forma como se governa. Se alguém, para ganhar, mentiu, hackeou, roubou dados e informações, isso é crime eleitoral. E aí perde a legitimidade. É crime eleitoral. Então, o Brasil não pode, em hipótese alguma, não é, ser conivente com erros de quem quer que seja. Exatamente. Eu costumo repetir uma frase, né? Essa frase não é minha, eu gosto muito dela, de que pessoas virtuosas criam instituições virtuosas para lhes corrigir quando falham em suas virtudes. E é por isso que é importante ter uma Polícia Federal independente, um Ministério Público que não fique engavetando, né? Ter um Ministério da Justiça
e um ministro da Justiça que não se comporte como o advogado de defesa do presidente, dos ministros, dos seus familiares e amigos, não é? Exatamente. Ter instituições que nos corrijam quando falharmos em nossas virtudes. Isso é a democracia, isso é o Estado democrático de direito. Você sabe, Marina, que hoje eu falei sobre isso no Congresso, e eu queria muito ver a indignação do presidente, não para proteger os seus aliados de crimes contra a democracia, porque é isso, a investigação, o mandado de busca e apreensão foi contra aqueles que são investigados por estar financiando crimes contra a democracia e quer esperar o quê do Supremo? Que ele não investiga porque são amigos do presidente? Claro que tem que investigar. E o presidente está indignado com qualquer coisa que atinja a sua família ou os seus aliados. Mas eu queria ver o presidente indignado com as famílias brasileiras que estão enterrando seus entes queridos e não podem se despedir. Que é um sofrimento sem fim, que você narrou aqui o episódio da sua mãe, que é impressionante. A quantidade, eu perdi um primo, um primo muito próximo. E ninguém pôde se despedir dele. Depois que ele entrou no hospital, ninguém mais tem contato. Morre e você só tem a notícia da morte. Você tem uma ruptura. Você tem, na verdade, eu estava falando, você tem um desaparecimento de uma pessoa querida. Sim. Você não tem amor, porque a morte tem pra gente um ritual, né? A morte, independente do que cada um acha do ritual, a morte tem para nós um ritual cultural. Porque a gente está diante nessa pandemia de um desaparecimento. Pessoas que você ama desaparecem. Porque você... a morte é um impensável, né? A gente não consegue simbolizar a morte, porque ela é um impensável. E a forma da gente de vencer essa barreira desse impensável é esses rituais, né, que você faz para que a gente possa fazer o luto. O sepultamento é o direito de você poder fazer o luto em relação àquele corpo, àquela vida que estava presente, que não vai mais existir, né, para os que creem como eu, acreditam que, com a graça de Deus, não é, você continua com essa vida. Mas mesmo, não é, a despedida que você faz é uma forma de você simbolizar esse impensável. A morte é uma coisa muito difícil da gente lidar com ela, não é? E ainda mais em um contexto em que você tem um jovem que está cheio de vida, cheio de saúde, ou você tem seu avôzinho, sua avózinha que está ali tomando o remedinho da pressão, o remedinho da diabetes, é tudo administrado, e você sabe que você vai levar isso ainda por um longo tempo até fazer uma passagem que te possibilita fazer esse luto, e já é difícil. Claro. Agora, você imagina, de uma hora para outra, num piscar de olhos, essa pessoa não sai de casa e você nunca mais vai ver essa pessoa. Exatamente. Então, essa falta, né, desse lugar de respeito é algo que, nem sei se... eles imitam muito o que acontece nos Estados Unidos, não é? E agora, mudando de assunto, né, os militares brasileiros precisam desautorizar, ou pelo menos dar um sinal, como fez os militares americanos. Como aconteceu lá. Eles não são coniventes com isso. Exatamente. Porque essa situação deixa uma coisa muito, muito difícil. Será que as pessoas não estão vendo que isso é uma espécie de chancela, de conivência, que deixa os brasileiros estarrecidos com esse tipo de silêncio, de não desautorização? É preciso que essa desautorização seja cada vez mais colocada e não permitir esse tipo de ameaça. Está esticando demais a corda, não pode esticar a corda. Uma democracia não se sustenta pendurada em uma corda. Uma democracia se sustenta na Constituição, nas leis infraconstitucionais, nos poderes independentes, numa mídia que não é amordaçada, numa oposição que tem o direito e o dever de apresentar as críticas e também os caminhos, quando for possível apresentar. Você sabe que é um trocadilho que você vai gostar? Eu fico brincando dizendo que a democracia não pode estar sobre uma corda, tem que estar numa rede. Né? No entrelaçar, você vai gostar disso, no entrelaçar de cordas
que permite que você fique muito mais seguro, né? A rede é importante, não uma corda. Então, os militares, mais do que sinalizarem que não vão dar um golpe, eles têm que deixar claro que eles não permitem qualquer golpe, né? E não é um poder moderador coisa alguma. Né? O poder moderador teve no Império, porque o Bolsonaro não conseguiu chegar. O Bolsonaro está na colônia, né? Não chegou nem no Império, quanto mais na República. É uma tragédia completa. Eu queria te fazer uma pergunta, porque eu não posso deixar de fazer isso. Você foi ministro do Meio Ambiente, você é uma das maiores autoridades do mundo para falar sobre esse assunto, porque você traz isso na sua vida, né? Você traz uma identidade que é muito forte, um conhecimento que é muito forte, um compromisso. Agora, nós temos um ministro do Meio... Bom, o Ministério do Brasil é um mistério, né? Não é um ministério, é um mistério brasileiro, não é um ministério. Porque o que é o ministro da Educação, o que é o ministro dos Direitos Humanos, o que é tudo aquilo? É um negócio inacreditável. Mas o ministro do Meio Ambiente, naquela mesma fatídica reunião ministerial, afirma que vamos aproveitar esse momento para passar uma boiada. A gente falou aqui, durante essa 1 hora que a gente está aqui, muito sobre a desigualdade e sobre vida. O debate do meio ambiente, ele é um debate absolutamente atrelado a tudo isso que a gente falou aqui. Absolutamente atrelado à vida, atrelado à desigualdade. Né? E aí eu queria muito te ouvir, né, sobre esse aspecto. Ok. Bem, essa agenda me é muito cara, assim como eu sei, está interligado também, que lhe é muito cara a agenda de defesa dos direitos humanos. Claro. Acho que existem 2 agendas que esse governo ele desconstruiu. A governança, as referências, tudo. A agenda ambiental, né, e a agenda de direitos humanos, que a própria fala dele é um atentado aos direitos humanos em várias situações, em vários aspectos. Fico imaginando para você como deve ser difícil trabalhar essa agenda, que a sua vida toda você se dedicou e pagou o preço e paga até hoje, com certeza, por ela. Né? Mas na agenda ambiental, Freixo, o que nós temos foi feito um desmonte total da governança ambiental. Hoje, o sinal que nós temos é que temos o governo do lado dos contraventores, contra os que cumprem a lei e contra as vítimas. Quando o presidente mostrou aquela mensagem no celular dizendo que a queima dos equipamentos criminosos do garimpo ilegal na Terra dos Índios não ia ficar por isso mesmo, não é? E, em seguida, os diretores são exonerados do cargo. Transferidos e exonerados. Um recado que o governo está do lado da contravenção. Quando o ministro disse que ia fazer passar de baseada e boiada, esses termos todos que ele usou lá, não é? Ele imediatamente operou isso, ele tentou passar aquela mudança na lei da Mata Atlântica para regularizar áreas que foram ocupadas ilegalmente até 2008, tentaram botar que não estava no acordo de que o Congresso iria apreciar qualquer projeto que não fosse da pandemia, botaram a AMP da grilagem, 910. A atuação dos parlamentares ambientalistas, inclusive com a sua ajuda, e a mobilização da sociedade civil, principalmente, que levou a retirada da pauta, não é? De sorte que a agenda ambiental, hoje, ela é um prejuízo sem tamanho. O prejuízo é ambiental, nós já temos o maior desmatamento para esse ano, com certeza. Nós já temos desmatamento hoje equivalente ao que foi o do ano passado. E nós ainda estamos só no começo de junho. Isso vai sair de controle. Nós fomos, o ano passado, o país que mais contribuiu para a destruição de floresta virgem, de floresta nativa. 1/3 das florestas nativas virgens do mundo foram destruídas aqui no Brasil. Nós somos o país que cortou orçamento, que intimida funcionários, que tirou as competências do IBAMA para fiscalizar e botou o Exército com a GLO. Eu não tenho nada contra o Exército. Quando eu fui ministra, o Exército me ajudou muito. O COTE era responsável pelo suporte logístico de muitas operações que nós fizemos, não é? Claro. Mas não é da atribuição deles, eles não têm competência técnica para fazer operação de fiscalização. E hoje o IBAMA está subordinado a eles. Não vai resolver o problema do desmatamento fazendo voo com helicóptero em cima dos contraventores. Eles ficam dando gargalhada lá embaixo. Você quer saber?
Então, nós vamos ter uma situação de descontrole. E o prejuízo, além de ambiental, é para as comunidades e é econômico também. O Brasil é um pária. Nós não vamos ratificar o acordo da União Europeia com o Mercosul. O Brasil ficou de fora dos 40 países que estão estudando medidas de investimentos para soerguer após a pandemia suas economias com base na agenda do desenvolvimento sustentável. Quem não está, digamos, disposto a cumprir essa agenda, não vai ser prioridade na hora dos investimentos, na hora das parcerias. Uma rede poderosa de supermercados do Reino Unido já estabeleceu, se for aprovada a MP da grilagem, não queremos mais produtos brasileiros. Está sendo feito um protocolo pela União Europeia para evitar importar produtos que tenham excessiva quantidade de CO2 na sua produção, que sejam carbono intensivo e que tenha sangue, que tenha grilagem de terra. Tudo isso é um prejuízo que nós estamos sofrendo no momento em que mais o Brasil precisa de parceria e de ajuda. Nós nos tornamos um pária pandêmico, um pária ambiental, um pária do ponto de vista da democracia, né, e da defesa dos direitos humanos. O Brasil, exatamente, nós temos que reivindicar nessa reunião com membros do Parlamento Europeu, eu disse, por favor, não tratem os brasileiros como se fosse o governo. Como imagem do seu governo. Claro. Exatamente. Vamos separar os brasileiros que precisam de ajuda e solidariedade do governo. Vamos separar os bons empresários que não estão nessa pegada. Que não financiam esse tipo de coisa. Exatamente, porque senão o Brasil vai pagar por aqueles que estão fazendo errado. Então, essa agenda minha é muito cara, você sabe disso. Quando eu fui ministra, a gente fez o plano que reduziu o desmatamento por 83% por 10 anos. Evitamos lançar na atmosfera 4 bilhões de toneladas de CO2, não é? Apreendemos 1 milhão de metros cúbicos de madeira. Isso é uma carreta de madeira, daquelas grandonas, colada uma atrás da outra, de São Paulo ao Rio de Janeiro. Só para você ter uma ideia. E o delegado Lacerda, 86 pistas clandestinas na Amazônia. Nós colocamos na cadeia 725 pessoas. Em vez de regularizar a terra roubada, nós inibimos 36 mil propriedades de grilagem. Eu e o Miguel Rosseto. Nós fizemos um trabalho que é reconhecido no mundo. Ministro da Reforma Agrária na época. Exato. O Brasil sabe como fazer. E o governo desmontou essa competência e colocou o Brasil numa situação muito difícil do ponto de vista não só ambiental, mas do ponto de vista comercial. Você sabe que eu tenho um grande amigo que ele diz o seguinte: quem diz que governa para todo mundo, mente para alguém. Com certeza. Quem diz que governa para todo mundo, mente para alguém. Você não foi uma ministra do meio ambiente para todo mundo. Você enfrentou os inimigos do meio ambiente. Você enfrentou os inimigos da democracia, você enfrentou os inimigos da terra, você enfrentou os inimigos dos mais pobres. Né? Porque tem lado. Né? E é isso que a gente está fazendo aqui. E você, para mim, é a maior referência da luta ambiental que está na vida política, que está na vida social. Eu tenho um respeito muito profundo, eu falo isso publicamente sempre. Né? Tem 2 elementos fundamentais, que a gente está quase sendo expulso aqui da live, porque tem um prazo, mas a gente tem 2 elementos do Brasil hoje que preocupam para o mundo. É a questão da pandemia, que é isso, o Brasil já não pode mais ir, nenhum brasileiro pode ir para a Europa, não pode mais ir para os Estados Unidos. Né? E é a questão ambiental, porque na pandemia e no meio ambiente, os problemas criados aqui dentro atingem o mundo inteiro. Esses 2 elementos são preocupações mundiais, mas quando a gente olha para cá, aí não são só os 2 problemas. Aí eles se multiplicam. Essa é a hora da gente estar junto. Essa é a hora de ter unidade. A unidade pela democracia e pela vida. Se essas 2 coisas forem separadas, as 2 perdem o sentido. Né? Eu não quero ter uma vida sem democracia, eu não quero ter democracia sem valor na vida. Então, esse momento, a grande frente ampla que a gente tem que criar é em nome da vida e em nome da democracia. E você, Marina, é uma pessoa fundamental. Você sabe que tem 2 pessoas muito queridas que assistiram a live que eu vi nos comentários. Depois eu tirei, porque senão a gente não consegue ver você. O Diogo Nogueira, a quem eu queria mandar um grande abraço, e ao pastor Caio Fábio, nosso amigo. O pastor Caio Fábio, nosso amigo. Nosso querido amigo, a quem mando um beijo. E queria agradecer, olha, mais de 3 anos.
Mais de 1.300 pessoas acompanharam a gente esse tempo inteiro. Muito obrigado a cada uma, cada um. Marina, não tem como te agradecer por tudo, não por essa live, mas por toda a amizade, por todo o carinho que a gente tem pela sua vida, pela referência tão importante que você é, e que esse país possa ter muito mais Marinas, né? Porque isso tudo que a gente está vivendo vai passar. Né? A gente sabe que isso é um acidente histórico, mas a gente tem que estar junto para que passe rápido e para que a gente não sofra um tempo maior. Obrigado por tudo, viu? Obrigada a você, obrigada mesmo. Sabe que eu fui candidata por 3 vezes e em 2 vezes o Luiz Eduardo Soares, que eu sei que é um amigo seu também. Grande amigo. A pessoa que cuidava da área de segurança para mim no programa. Tenho muita gratidão por tudo que aprendi com ele, mas ele sempre citava o seu trabalho com muito carinho, né? E eu aprendi a acompanhar o seu trabalho também nessa luta, né? Naquele momento, vendo as coisas e tudo que vocês fazem, a importância do trabalho que vocês parlamentares fazem, e ouvir de você, né? Esse compromisso com a nossa democracia, com essa visão ampla de que nesse momento não é um momento de exclusivismos, nem de vaidades. A gente tem que pensar que tudo que a população brasileira não precisa é que, em lugar de estarmos ajudando a fazer essa travessia, a gente está brigando entre nós por quem vai ter, digamos, o bastão do poder. O credenciamento para isso vai ser determinado pela forma como fomos capazes de criar as alternativas para sair dessa situação, desse não lugar aonde nós nos encontramos. E construir um lugar, colocando em jogo uma das capacidades mais importantes do ser humano, que é a capacidade de acreditar, criando aquilo que a gente acredita, botando em ação aquilo que a gente acredita. Você falou do Leonardo Boff, conheci o Frei Clodovis Boff, que foi a pessoa que me introduziu na teologia da libertação. Hoje eu sou cristã evangélica da Assembleia de Deus, mas eu digo que eu tive uma conversão na conversão, né? Porque aquele momento em que eu assumi o compromisso, né? Que está lá no livro de Provérbios, diz: abre a tua boca e julga retamente a favor do pobre e do necessitado, não é? Abre a tua boca e trabalha em favor de todos os que se encontram em desolação, né? Isso é um compromisso de vida. Só que a gente precisa traduzir isso nessa conversa que nós estamos fazendo, mesmo sendo em partidos divergentes, com trajetórias diferentes, né? Mesmo a gente, muitas vezes, tendo que, olha, nesse momento eu não sou a flecha, nesse momento eu sou o arco que vai empurrar a flecha, nesse momento eu não sou o arco, nesse momento eu sou a flecha que é empurrada. A gente tem que intercalar essas posições. E, para mim, o arco, nesse momento, é a sociedade brasileira, é o povo brasileiro. Nós apenas temos que ser uma pequena flecha que se dispõe a acertar o alvo da defesa da vida, da democracia e da dignidade humana. Muito obrigada por poder conversar com você. Foi muito bom. Obrigado, Marina. E vamos continuar fazendo isso mais. Vamos fazer isso mais vezes, sempre, porque tinha tanto assunto que não deu tempo, que bateu 1 hora e daqui a pouco explode aqui o tempo e eles cortam a gente. Mas vamos fazer isso mais vezes. Parabéns por tudo. Queria